Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir sobre o tema As Três Revelações, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos recolhidos, Senhor, elevando os nossos pensamentos para rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos em mais essa oportunidade de estudo, nos permita conduzir a nossa programação em condições que favoreça o nosso entendimento e, com isso, podermos ampliar mais ainda a nossa compreensão acerca da vida e de seus princípios. Permita-nos, Senhor, também contar junto a nós com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, compartilhando conosco de nossa programação, ajudando-nos numa maior compreensão do tema que abordaremos. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre, assim seja. A vida, pela manifestação das leis de Deus, leis soberanas, evidencia de forma natural um planejamento para o qual todos nós estamos submetidos. E devemos, portanto, no uso de nossas faculdades, buscar o entendimento para compreender as manifestações de Deus em nossa vida. E Jesus, enquanto nosso governador espiritual, é nossa referência para Deus. E mais, e na condição de governador, Jesus tem o planejamento para o planeta. E tem criado as condições de vida aqui para conduzirmos nossa vida buscando progredir para alcançarmos a perfeição. Jesus, ele vem criando-nos as condições para nosso aprimoramento espiritual, sendo inclusive referência para nosso entendimento acerca das leis de Deus. Nesse sentido, o tema nos favorece no entendimento do planejamento de Jesus para nosso planeta no que tange às leis soberanas da vida.
E ele, enquanto nosso guia e modelo, conforme resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, desde sempre tem criado as condições em eventos sucessivos para revelar a verdade a todos nós. Revelar a lei de Deus, as soberanas leis de Deus. Com base nessas considerações, então, como podemos entender e aplicar em nossa vida o entendimento acerca das revelações que aqui abordaremos? Nós vamos compartilhar aqui apenas um trecho da pergunta 628 do Livro dos Espíritos, que é o seguinte: Kardec, então, formula aos espíritos essa pergunta, que está justamente na parte terceira, no capítulo 1. Essa seção do livro trata das leis morais. E a pergunta que Kardec formula aos espíritos é o seguinte: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Não? E nós vamos, nesse momento aqui, compartilhar apenas esse trecho. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Uma resposta muito interessante, que nos remete aqui a citar como exemplo o processo de formação do indivíduo na escola convencional. Ele inicia na escola, no primário, no ensino fundamental, e aos poucos, então, ele vai tendo acesso ao conhecimento. O conhecimento que já existe, que para ele é uma revelação. Na sequência da sua formação, ele então já alcança um outro estágio, um outro patamar, que é o ensino médio. Aí ele tem mais uma construção do conhecimento, até alcançar outros patamares, como a formação superior. Não é isso? E em relação às leis de Deus para nós, tem sido assim. Revelações sucessivas ao longo de nossas vidas, ao longo da vida de nosso planeta. E Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 1, item 2, ele vai dizer o seguinte: que revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Ou seja, elas existem de todo e sempre, o que nós estamos falando das leis de Deus. Não é? E acrescenta mais aqui o codificador, que todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante ao longo de todo o nosso processo evolutivo. Ainda com Kardec, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. E
o que vamos abordar aqui acerca das revelações está relacionado especificamente, né, às revelações das verdades espirituais. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Com base nessas considerações iniciais do codificador, nós queremos compartilhar uma figura aqui, então, para destacar o foco do nosso estudo, das revelações que vamos aqui abordar. Nós estamos, então, nesse momento, a partir dessa figura, fazendo a demonstração acerca dessas revelações. São 3 momentos que nós vamos registrar na história aqui do nosso planeta, né? E Moisés, portanto, ele trouxe a missão de revelar a justiça. Portanto, a justiça é a primeira revelação, que vamos, na sequência, fazer algumas considerações acerca. Não é? Com o nosso Senhor, nós tivemos a revelação insuperável do amor. Registro que se encontra no Evangelho, tivemos com a contribuição das anotações dos evangelistas. Então, é a segunda revelação. Vem sempre na sequência, buscando, obviamente, dar um complemento. E é nesse sentido que devemos compreender a revelação. E a verdade. A verdade é a terceira revelação. E o Espiritismo, ele traz, portanto, essa revelação da verdade. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, porque resgata o Evangelho, o ensinamento de Nosso Senhor. Ele, então, traz a sublime tarefa da verdade. Temos aqui, portanto, as 3 revelações, e na sequência nós vamos fazer algumas considerações acerca dessas revelações. Então, nós tivemos o Moisés, com a revelação da justiça, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador espiritual do planeta, nosso guia e modelo, revelando-nos o amor, e o Espiritismo, que na sua feição de cristianismo redivivo, vem aclarar, vem explicar, tirar o véu de tudo que já tinha sido dito. Esses são os 3 momentos vividos aqui no planeta e que queremos, então, abordar nesse estudo. Queremos compartilhar aqui um trecho do livro O Consolador, livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Compartilhar apenas um trecho. E aqui o Emmanuel destaca o seguinte, que no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria.
é que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. E é importante nós considerarmos, portanto, que a revelação da verdade pelo Espiritismo vem tirar o véu de tudo que o nosso Senhor já havia dito. Porém, o Espiritismo traz a chave para podermos compreender de forma ampla e profunda os ensinamentos de nosso Senhor. Muito bem. E em relação à revelação da justiça, revelação que veio por Moisés, nós queremos agora fazer algumas considerações. E, novamente, vamos recorrer ao livro A Gênese, no capítulo 1, item 21, que diz o seguinte: Moisés, nós estamos compartilhando apenas um trecho, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então, nós estamos falando aqui, em nossa história, se nós recuarmos aqui no tempo de hoje, nós estamos falando, isso ocorreu há 3.400 anos de nossa data, de hoje. Aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo, que ele, então, revelou aos homens a existência de um Deus soberano Senhor e orientador de todas as coisas. E é importante nós frisarmos que há duas partes distintas na lei mosaica. A de Deus, a lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, para orientar o povo judeu. Uma é invariável. Qual que é invariável? A lei de Deus, que não altera, não varia, é imutável. Se nós repassarmos aqui os 10 mandamentos, que constituem a lei de Deus, portanto, tem caráter divino, é invariável e para todos os tempos. Não altera. Nós não temos aqui como pretensão destacar esses mandamentos, mas foram, portanto, mandamentos que, por meio de Moisés, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu de forma explícita para orientar a humanidade. Então, a lei de Deus é invariável, porque são mandamentos que traduzem fielmente as leis de nosso Pai. A outra, a lei civil ou disciplinar, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. À medida que os costumes e a organização social sugere uma nova lei, ela é instituída. É diferente, portanto,
da lei de Deus, enquanto que as leis de Deus são invariáveis, a lei civil, ela altera, ela varia com o tempo. Então, esse é um aspecto, portanto, aí dessa revelação da justiça que contou com Moisés, o enviado, o profeta, né, o missionário, que em nome de Jesus trouxe os mandamentos, instituindo-os aqui no planeta para orientar o desenvolvimento, né, da humanidade. E mais, ainda no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 2, o Kardec vai destacar o seguinte, que é de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem por isso mesmo o caráter divino. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos, que tem caráter divino, é invariável para todos os tempos. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, com Moisés nós tivemos a revelação da justiça, não é? Que foram os 10 mandamentos, que têm caráter divino. E com Moisés também, aí é importante destacar a lei civil disciplinar, como aqui Kardec destaca que era necessário para um povo, né, indisciplinado. Com essas considerações acerca da revelação da justiça, vamos agora destacar algumas considerações acerca da revelação do amor, que é um marco que nós temos aqui no planeta, porque tivemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do planeta, junto a nós, que aqui encarnou para poder nos trazer a mensagem do amor, que é a lei soberana e que deve orientar todos os nossos destinos. E no apontamento aqui, no capítulo 5, versículo 17 do evangelista Mateus, nós vamos encontrar o seguinte registro: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Como devemos entender essa passagem? Vamos recorrer aqui a Kardec e no capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo tem toda a elucidação, a explicação de Kardec para entendermos essas palavras de Nosso Senhor. E o Kardec aqui, então, ele vai fazer a seguinte consideração. Isso está no capítulo 1, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É importante aqui considerar, dar-lhe o verdadeiro sentido. Vamos aqui adiante. Então, Jesus não veio destruir a lei, modificá-la. Mas qual lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Quanto às leis de Moisés, né?
olha só o que diz o texto, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações com o ensinamento. Qual o ensinamento que vai, portanto, em essência, caracterizar toda essa modificação que o Senhor promoveu na lei de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Esse é o ensinamento que passou a orientar a humanidade a partir de então. E vai dizer Kardec ainda que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, como nós destacamos no início do estudo. Todos esses eventos foram projetados, figuram no planejamento do Senhor aqui para o planeta, porque se compulsarmos o texto do Velho Testamento, nós vamos encontrar de forma abundante essas profecias que anunciavam a vinda do Messias. E Jesus, na condição de governador espiritual do planeta, é que estabeleceu o momento da revelação da justiça. Por que aquele momento? Aproximadamente 1.400 anos antes de sua vinda. Porque era o momento adequado do mestre estabelecer as condições para desenvolvimento da humanidade terrestre. Assim como na escola, os gestores pedagógicos, eles vão estabelecer o projeto educacional compatível com a realidade de cada educando. Nosso Senhor, o Mestre, ele, portanto, tem e terá sempre o planejamento para conduzir os destinos aqui do planeta. Acrescenta aqui ainda Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Ele aqui, portanto, vai revelar a vida futura, a vida espiritual. Esse é um grande ensinamento que o Senhor acrescenta à primeira revelação da justiça. E mais ainda com Kardec, porém agora no livro A Gênesis, capítulo 22, ele diz o seguinte, que o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte. Então, nosso Senhor, ele acrescenta aos 10 mandamentos a revelação da vida futura.
e a revelação acerca das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte, rejeitando o que era transitório. O que era transitório? As leis instituídas por Moisés, leis disciplinares, a lei civil estabelecida por ele. Então, aos 10 mandamentos, né, que é a antiga lei que Kardec destaca ali, que é eterno e divino, ele acrescenta a revelação da vida futura e a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Né? E mais, ainda com Kardec, no livro A Gênese, né, no mesmo capítulo 23, e revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Diferente do que havia sido instituído pelas leis disciplinares da época de Moisés. Não é? Nós queremos compartilhar 2 versículos aqui das anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 43 e 44, que revela esse ensinamento de nosso Senhor acerca do amor. Pois não, vejamos. Olha só o ensinamento do Senhor. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Fantástico esse ensinamento. É o amor incondicional. E aqui é nosso Senhor nos ensinando acerca do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no item 3, a proposta é importante nós salientarmos que esse capítulo do Evangelho, o Kardec traz um ensinamento fantástico acerca do amar os vossos inimigos. O que acrescenta aos argumentos, às considerações de Kardec, são as instruções dos Espíritos que tem nesse capítulo 12. Eu trouxe apenas um aspecto aqui, que o Kardec vai argumentar o seguinte, que se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Não é? Nós queremos refletir sobre isso aqui e entender que essa é a mensagem de nosso Senhor, com a revelação do amor, o amor incondicional. Como já destacamos aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é? E nós vamos encontrar não só esses aspectos aqui considerados, mas outros numa fonte cristalina, numa fonte que registra os mais belos e sublimes ensinamentos do Senhor, que é no Evangelho. E Jesus, na condição de nosso guia modelo, como destaca a resposta, né, à questão 625 do Livro dos Espíritos, né, é para nós a grande inspiração. E para nós, né, tê-lo, né, como fonte de nossa inspiração,
para orientar a nossa trajetória evolutiva e construção de nossa felicidade, nós vamos encontrar seus sublimes e belos ensinamentos no texto evangélico. Então nós queremos destacar com essa figura, né, esse aspecto, que é no Evangelho que nós vamos encontrar, e nós estamos falando aqui do Novo Testamento, nós vamos encontrar os ensinamentos de nosso Senhor acerca da revelação do amor. Convidamos todos, portanto, a uma visita sistemática ao texto bíblico, né? E desenvolver um estudo no sentido de tirar o espírito da letra, né? Buscar o entendimento amplo e profundo dos ensinamentos do Senhor. Porque nosso Senhor, ele nos trouxe muitos ensinamentos. Mas o Kardec vai destacar aqui, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, observe que a nossa referência aqui, né, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E em alguns momentos nós também recorremos ao livro A Gênese, né, no capítulo 1. Então o texto aqui diz o seguinte, desse trecho: sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades. Ele está se referindo aqui a Jesus, que sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser tão compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. E que chave é essa? Vamos então ao encontro dessa chave. Então, nós vamos encontrar nas anotações do evangelista João, no capítulo 14, versículo 26, o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. De que Consolador nosso Senhor está se referindo? Não é isso? Vamos então aqui. Muito bem, com isso nós encaminhamos o nosso estudo para a terceira revelação, a revelação da verdade. Já apresentamos aqui a revelação da justiça, que coube a Moisés trazê-la para nós, para a humanidade. Já apresentamos aqui também a revelação do amor, que tivemos o acesso direto com nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do planeta. E agora vamos para algumas considerações acerca da revelação da verdade. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, Kardec vai fazer a seguinte consideração: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade. Aqui o friso é nosso, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, veja, ensinar todas as coisas, e para lembrar o que o Cristo há dito. Acrescenta ele ainda que, se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo,
Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Aqui nós destacamos apenas alguns trechos do que está registrado lá no capítulo 6, deste item 4, mas para destacar esse aspecto aí do Espiritismo, né? No que tange a sua proposta enquanto revelação da verdade. E mais, ele acrescenta que o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, o Espiritismo, ele vem na época certa, ou seja, de acordo com o planejamento de Nosso Senhor para a humanidade. E vem chamar os homens à observância da lei, ensinar todas as coisas. E mais, proporcionando-nos o conhecimento amplo e profundo acerca dos ensinamentos do Senhor. O Espiritismo, portanto, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O trecho aqui já está no capítulo 1 do mesmo livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Veja bem aqui esse trecho final. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Porque a revelação, a terceira revelação que veio pelo Espiritismo é da verdade. A verdade acerca das leis de Deus, dos princípios da vida, acerca do amor, enfim. Não é? E mais, aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 5, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Essa é a terceira revelação. O Espiritismo, que veio nos revelar, tirar o véu para entendermos de forma ampla, profunda, a lei de Deus, os princípios que regem a vida. E aqui, só para compartilhar esse trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui uma contribuição interessante, que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, o Espiritismo ele vai proporcionar um entendimento amplo e profundo acerca dos ensinamentos do Senhor, né, das leis de Deus. Em nossa casa, nós temos uma reunião instituída com esse propósito para estudar o Evangelho, que é o que nós denominamos de humildinho, estudo que ocorre sempre às terças-feiras, às 20 horas. Não é? E
que tem como proposta estudar o ensinamento de Nosso Senhor, as passagens, as parábolas, a partir do estudo sistematizado dos princípios da doutrina espírita. E como fonte, né, de pesquisa para o estudo, que nos proporciona compreender os ensinamentos de Nosso Senhor e as leis soberanas da vida, nós vamos encontrar, portanto, nessa literatura que nós vamos apresentar aqui, que constitui o que nós denominamos de Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que utilizamos como fonte básica para esse estudo, publicado em 1864, né? O livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865, e, finalmente, o livro A Gênese, que também utilizamos aqui nesse estudo, publicado em 1868. Essa é a fonte de pesquisa que pode nos proporcionar um amplo estudo sobre os ensinamentos de Nosso Senhor. E, obviamente, nos permite compreender os princípios da vida, não é? Porque os princípios doutrinários são princípios da natureza, né? Princípios que nós observamos a partir de manifestações da natureza. E essa literatura nos proporciona entender sobre Deus, sobre Jesus, né? Entender a realidade do espírito, né? Do corpo espiritual, da imortalidade da alma, né? Da influência dos espíritos em a natureza, da influência dos espíritos em nossa vida, nos permite compreender sobre reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, da lei de evolução, entender sobre mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, plano espiritual, vida futura, todos esses princípios ensinados por Jesus e que a doutrina vem tirar o véu do texto, que traz a mensagem de Nosso Senhor. Muito bem. Conduzindo agora nosso estudo para as considerações finais, queremos formular a seguinte pergunta: qual o nosso propósito na vida? Quais são os nossos objetivos, as nossas metas? Ora, na condição de criaturas, de filhos de Deus, nós devemos submissão às leis. Nós todos precisamos nos orientar tomando como base as leis de Deus. E Jesus, nosso Senhor, governador espiritual do planeta, nosso guia e modelo, vem nos criando as condições para isso. Ao longo do tempo, a revelação da justiça que nós recebemos por meio de Moisés é uma etapa desse planejamento do Senhor para o planeta seguir seu curso evolutivo. E as revelações, elas chegaram para todos nós para nos orientar a nossa caminhada e trazer para nós esse entendimento acerca da lei de Deus, das leis soberanas da vida. Após Moisés, então, 1400 anos depois dele, o próprio Jesus, nosso Senhor, ele se apresentou diretamente, trazendo-nos a mensagem do amor, lei soberana de Deus. E na sequência, ele nos envia o Consolador, que é o Espiritismo, evento da terceira revelação, revelação da verdade. Então, com Moisés nós tivemos a justiça, com Jesus o amor e o Espiritismo a verdade. Revelar a verdade
para quem? Para nós, para a humanidade. Para nós, portanto, aí sim, procurarmos planejar a nossa vida, orientar a nossa caminhada para Deus, para entender o verdadeiro sentido da vida. Não é isso? Então, essas revelações, elas têm hoje um grande significado em nossa vida, porque se constitui numa memória que temos, que a humanidade tem, acerca de leis, de como se planejar e como se organizar para a vida. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos, oportunidade que agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, pelas bênçãos que nos envolveram, favorecendo-nos as condições para desenvolvermos a nossa programação, que vamos compartilhar com os nossos irmãos de ideal. E que a vossa paz, Senhor, esteja sempre conosco. Assim seja.